transformar, mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Olá, tudo bem? O inverno está chegando e com ele a gente vai deixando de lado alguns aspectos importantes da nossa saúde, como é a alimentação e atividade física especialmente. O inverno dá um pouquinho mais de preguiça, um pouquinho mais de vontade de comer a mais, mas isso também deve ser cuidado. Por isso, quem está aqui hoje para falar conosco é a professora Alessandra Dalla Rosa da Veiga, coordenadora do curso de Educação Física, e a professora Vivian Zanardo, coordenadora do curso de Nutrição. Professoras, sejam muito bem-vindas. É um prazer tê-las aqui para falar desse assunto que é tão importante e que por muitas vezes a gente deixa de lado também. Obrigada, Fernanda, pelo convite. Por mais, né, que no inverno, como você falou, é um convite para a gente ficar debaixo das cobertas, né, que é mais aconchegante, o frio é uma época muito boa para a gente fazer atividade física, né, porque a gente tem aí um gasto maior de calorias, a gente aumenta um pouquinho em função do frio para que a gente possa manter a nossa temperatura normal, a gente precisa gastar mais energia e, consequentemente, né, Vivi, a gente consome um pouquinho mais de alimentos calóricos, né, da vontade de comer pinhão, feijoada, chocolate quente. Só que o inverno, nesse sentido, ele é muito bom para fazer exercício físico. Então, a prática regular, né, a gente vai falar um pouquinho, ela é importante que a gente mantenha durante todo o ano, né? Mas no inverno, em função exatamente do frio, a gente tem vontade de não fazer. E é aí que é importante nós continuarmos mantendo essa atividade regular, né, para as questões que envolvem a saúde, evitar a obesidade, evitar a hipertensão e outras doenças e comorbidades que estão associadas ao sedentarismo. Professora Vivian, com relação à alimentação, por que no inverno é um convite para a gente comer a mais e, consequentemente, coisas mais calóricas, mais gordurosas? No inverno, ele nos favorece, né? A gente quer se aquecer e a gente busca esses alimentos mais calóricos. Só que a gente tem que ter um controle da alimentação em termos de qualidade, em termos de quantidade, durante todo o ano, né? A gente não pode esquecer desses conceitos durante todo o ano. E é claro, se a gente aumentar a quantidade da nossa alimentação, a gente vai ter que aliar uma maior quantidade de atividade física. Portanto, então, a alimentação e a atividade física vão se complementar durante todo o ano. E principalmente, é claro, durante o inverno, com os alimentos calóricos, né? E porque no inverno, como a professora Alessandra falou, é um ponto positivo para praticar a atividade física, justamente porque o gasto calórico é maior. Quem, por exemplo, tem como objetivo a perda de peso, é um aspecto interessante malhar no inverno. Outro fator também importante é que, em função exatamente do frio, as pessoas acabam não indo tanto na academia. Então, para quem tem receio daquela academia cheia de gente, no inverno ela está um pouco mais vazia. Então, nós aqui em Erechim hoje temos várias academias que é muito importante, até pela questão, não vou fazer porque é frio, tem que caminhar na rua, daí tem vento, está chovendo. As academias estão aí para que possa atender essa demanda. E no inverno, em função, né, muitas das pessoas acabam desistindo por esse motivo de estar frio e não querer, né, ir para a rua, caminhar. Então, tem academia, vai fazer uma atividade física, procura o profissional da educação física para fazer uma avaliação. O acompanhamento nutricional é extremamente importante porque eles andam junto, principalmente para quem quiser reduzir peso, quer diminuir a questão da obesidade. O trabalho
em parceria ou multiprofissional, ele é extremamente importante, principalmente para quem quer redução de massa, de peso gordo, né? Bem como a questão da estética. Esses aspectos, por exemplo, da atividade física e da nutrição, a gente vê muitos profissionais, educadores físicos, que estão complementando a formação com a nutrição e vice-versa, nutricionistas que estão... Aí a gente vê a importância desses dois aspectos estarem bem alinhadinhos. Claro que, como a Prof. Ali falou, né, a gente não pode esquecer que são dois cursos, duas profissões que vão andar em conjunto. Muitos buscam somente o fator estética, né? Mas hoje a gente tem que ter uma preocupação além da estética, preocupação com a qualidade de vida, preocupação com o excesso de peso. E durante o quê? Durante toda a vida. A gente tem que cuidar desde a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, porque um bom hábito alimentar, um hábito alimentar saudável, assim como a prática da atividade física, durante todo este ciclo de vida, vai garantir uma qualidade de vida, uma saúde, né, prevenção de várias doenças, prevenção da hipertensão, de doenças cardiovasculares, prevenção de um diabetes tipo 2. Então, a gente trabalha muito aliado esses dois cursos a prevenção e promoção da saúde. Professora, como coordenadora do curso de nutrição, vocês fazem muitas visitas em outros locais, em UBSs, fazem palestras, isso é muito interessante também. Mas o que tem se percebido? As pessoas têm realmente se preocupado cada vez mais com a alimentação ou ainda é um aspecto que a gente precisa trabalhar? A gente tem percebido nas nossas atividades de educação nutricional, desde as escolas, né, avaliação nutricional, educação nutricional, nas UBSs, nos grupos de idosos, que é uma preocupação sim, a alimentação. Mas ainda a gente pode avançar nesse aspecto, né, pensando no excesso de peso como um fator de risco para estas várias doenças. E quando a gente participa de uma atividade, por exemplo, num grupo de idoso, a gente não pode esquecer que a gente vai estar trabalhando com aquele idoso e que ele leve aqueles conceitos de nutrição, de alimentação para a sua família, para os seus netos, para os seus filhos, para assim a gente fazer a prevenção com a comunidade. Porque a alimentação ela também é uma coisa bastante cultural. Nós somos famílias de italianos, alemães, poloneses e a gente tem enraizado na nossa cultura massa, sopa, feijoada, comida pesada. E às vezes a gente acaba deixando de lado um bife grelhado, uma salada, para dar preferência para um prato com mais carboidratos, enfim, isso também é uma coisa cultural, que vem da... Claro que nós temos as nossas origens, temos a nossa cultura, e isso é importante a gente fortificar, é importante a gente cultivar, tudo dentro de um bom senso. A gente pode utilizar, então, estes pratos no final de semana, numa festa, e durante a semana manter aquela alimentação equilibrada. Não esquecendo das frutas, não esquecendo dos vegetais. Agora, no inverno, é muito importante as frutas ricas em vitamina C, que vão ajudar para a imunidade, para a prevenção das nossas gripes, assim como os alimentos ricos em selênio, ricos em zinco, que são as oleaginosas, as castanhas, as nozes, os cereais integrais, que também ajudam na imunidade, e os nossos alimentos, as fontes de vitamina E, que são os óleos vegetais, sempre em quantidade moderada, e também as castanhas, as nozes, que vão ajudar na imunidade, na prevenção de algumas doenças relacionadas com o inverno, né? As gripes. Professora Alessandra, a gente falava que, comentava que no inverno o nosso corpo então gasta mais calorias, tem um gasto maior de energia. Mas o que acontece com o nosso corpo no inverno? Exatamente, porque essa necessidade de nos mantermos aquecidos, né, de manter a nossa temperatura corporal, há essa necessidade, então, desse aumento, né, do nosso metabolismo. Ele acaba aumentando e aí, consequentemente, eu preciso ingerir mais alimentos para manter, né, essa sensação de aquecimento. Então, por isso que é importante, e aí que eu citei antes, que é bom fazer no inverno, exatamente porque o frio aumenta esse metabolismo e, consequentemente, eu consigo gastar mais calorias. Então, fazer uma atividade aeróbia, caminhar 30 minutos por dia, que é o que é recomendado, né, pela Colégio Americano, é extremamente importante. E um fato aqui que a gente fala, né, que a Vivi citou, a questão da saúde, né, há uma projeção para 2025
de adultos, de 2,3 bilhões de adultos no mundo estarem com sobrepeso, tá? E 700 milhões obesos. Então, a inatividade física, o sedentarismo, é um fator de risco para a obesidade. E com ela, todas as outras comorbidades que vêm associada. Então, a prática regular, que a Vivi falou antes, além da alimentação saudável o ano todo, e essa prática regular, são extremamente importantes para que a gente tente diminuir, né? E hoje, no Brasil, 50% da população está acima do peso. E 15% das crianças também. Então, esse cuidado que vem de casa, né, da família, do tipo de alimentação, de a gente orientar essas crianças o que é importante comer, quais são os alimentos saudáveis e manter os hábitos de atividade física regular. E aí vou brincar, né, na escola, fazer a educação física, atividades extras que as crianças possam estar fazendo, né, natação, pular corda, andar de bicicleta, skate, tudo que proporciona, que é interessante, que dá a sensação de prazer. Os pais têm que estar incentivando essas crianças para que a gente lá na frente não tenha um adulto, né, obeso, que a gente sofra um pouquinho mais com essas questões relacionadas à obesidade, né, ou à inatividade física, diríamos assim. É uma questão também, professoras, tanto para alimentação saudável quanto para atividade física, de dedicar o tempo. Porque hoje a gente tem a correria do trabalho, dos filhos, da família, muitas atividades, e a gente acaba colocando isso muitas vezes como segundo plano. Eu não tenho tempo de fazer o meu almoço, então é muito mais fácil eu sair, comer um lanche ou levar um lanche para o trabalho, e da mesma forma eu não tenho tempo de ir a pé trabalhar às vezes. Exatamente. Não tenho tempo de fazer uma academia, e a gente acaba envolto nessas desculpas que ficam ainda mais firmes no inverno. E é só uma mudança, né? Como tu falou, são mudanças de hábitos, mudança no estilo de vida. Não tem tempo, será que não dá para organizar, ir para o trabalho a pé, ou buscar as crianças na escola, até fazer uma coisa diferente, né? No tempo de lazer mesmo. O que a gente quer no final de semana, principalmente no inverno? Ficar em casa embaixo das cobertas de TV. E hoje com essa opção de Netflix, a tecnologia, não falar especificamente, mas a tecnologia proporciona que a gente fique em casa, né? E fica a dica, né, Vivi, que os pais também se atentem para essas questões. Vão fazer uma atividade com os seus filhos, né, no final de semana, que já ajuda um pouquinho, né, nessa questão da prevenção que a gente vem falando. E em relação à nutrição, a gente vai ter que voltar a praticar o cozinhar. Vamos fazer uma lista de compras. O que vai entrar na nossa lista de compras? Alimentos in natura, minimamente processados, utilizar menos açúcar, menos sal, evitar os alimentos ultraprocessados, que são os nossos biscoitos recheados, muitos alimentos ricos em açúcar, frituras, industrializados, evitar os refrigerantes. Então, fazer uma lista de compras. No final de semana eu vou para o mercado, ou quando eu tiver um tempo durante a semana, e vou preparar o meu cardápio para durante a semana. Vou fazer os meus congelados em casa para que eu utilize durante toda a semana com a minha família. O Guia Alimentar da População Brasileira, o último guia, ele preconiza que a gente dê esta importância, ao tempo devido que a alimentação precisa. Junto com a família, junto com os amigos, que a gente volte a cultivar estes momentos agradáveis. Porque muita gente também diz, não sei cozinhar, não é fácil, não sou criativo, e a gente acaba se limitando, entrando também nessas desculpas. E como você coloca, professora, é muito interessante para ter a família junto também, para manter, é muito além de nutrir o corpo, mas também nutrir o espírito. Isso. Como a gente vai procurar praticar as atividades em família, as atividades físicas em família, por que não? Todo mundo vai. O que vamos fazer hoje no final de semana? Elaborar o cardápio em família, fazer, então, essas atividades em família, buscando o quê? A saúde. Mas começa com a família. Todo mundo. Acho que a base desse bom estilo de vida é a família. E a partir do momento, professoras, me parece que isso está, que eu conto com o apoio da minha família, que a família se ajuda, que mesmo um amigo que apoia, que incentiva, é mais fácil
seguir. Então, também seria interessante para as pessoas que têm dificuldades encontrar alguém que apoie, que vá junto, que dê incentivo. Esse apoio, ele é muito importante, seja ele familiar ou do amigo para a caminhada ou para o início da atividade física. Claro que esse início no inverno é mais difícil, mas se eu tenho apoio, penso fazer uma atividade física em grupo ou com a família, é muito mais interessante. Eu vou cozinhar na família, é muito mais legal. É divertido, então entra nas questões que envolvem também os aspectos sociais, né, das relações. E isso com certeza fortalece e dá muito mais ânimo, a gente fica mais motivado, vamos fazer junto, é muito mais legal. Né? Então, esse apoio ele é muito importante. E até tem uma pessoa para conversar, às vezes para fazer uma caminhada. Poxa, uma caminhada sozinho demora tanto tempo, não demora? Não passa, né, o tempo. 30 minutos é uma eternidade, né? Mas como apoio, ele é muito importante e válido. Foi uma questão também que eu acho importante falar do inverno, é que as pessoas têm o hábito de, eu tenho que estar agasalhado, cheio de roupa para fazer o exercício. Então isso também é um cuidado que as pessoas têm que ter com relação à vestimenta. Não estar cheio, agasalhado com roupa de lã, as roupas têm que ser roupas leves para fazer o exercício. Até para poder realizar as atividades, né? Se eu estou cheio de roupa ou com leg, fica difícil de realizar o movimento. Então, o cuidado sim, com o frio na saída, né, daí colocar o agasalho, até para questão a gente sabe que o nosso clima aqui, ele é complicado nesse sentido, mas beber muita água, acho que a Vivi vai falar também, a importância de manter a hidratação antes, durante e depois do exercício, durante a prática de atividades físicas, o cuidado com o aquecimento. Tá? Exatamente porque no inverno é mais frio, a gente precisa ter um cuidado maior. Eu não vou sair caminhar então com a minha amiga, vou sair ela louca, vou sair correndo. Não, eu preciso preparar o organismo, preparar o corpo para essa atividade. Tá? Mesmo que ela seja de baixa intensidade, o aquecimento ele é muito importante. O alongamento dentro do aquecimento também. Então, o profissional de educação física vai poder fazer essas orientações. Se ele for para a academia, procurar um personal também, né? Se quer fazer uma atividade externa, tem personal para fazer esse acompanhamento, para dar orientação de qual atividade mais adequada para aquele grupo, né? A gente sabe, nós falamos aqui do obeso, do hipertenso, do diabético, que requerem alguns cuidados especiais para esse início também da prática. Então, o profissional, ele vai estar dando essa orientação, fazendo uma avaliação do que é mais adequado para que ele faça, né? Controlando o volume, a intensidade. Então, esses cuidados são importantes também para que sejam levados em conta no início da prática da atividade física. Em relação à hidratação, então, é fundamental. No inverno, a gente reduz a sensação de sede, mas os líquidos, a água, é fundamental para o transporte dos nossos nutrientes e para a nossa hidratação. Então, a gente não pode esquecer, tem que beber água, sim, durante todo o dia, durante todo o ano, né? Claro, a gente tem orientações específicas individuais, mas no geral é recomendado pelo menos 2 litros por dia de água. E agora está muito frio, vou querer então utilizar um chá, ou eu vou estar utilizando um café. Pode, é válido sim. Colabora com a hidratação também. Por que não reduzir o açúcar? Por que não retirar o açúcar simples do café, o açúcar do chá? E agora então, esse final de semana vai fazer um frio agora no inverno, eu vou fazer um chocolate quente. No lugar do achocolatado que já vem com açúcar, vamos substituir pelo cacau. Então a gente tem estas opções, reduzir a quantidade do açúcar, mas a água a gente não pode esquecer. Vamos carregar a nossa garrafinha de água e hidratar de manhã, de tarde e à noite também. É muito importante. Então permanece o chá, o chimarrão, mas a água também tem que ter espaço. A água é fundamental, ao menos 2 litros por dia é recomendado. Professoras, a gente agora estamos em junho. Lá por outubro a gente começa a ver um movimento nas redes sociais chamado Projeto Verão. Só que o Projeto Verão, na verdade, ele tem que durar o ano inteiro. Ele tem que ser um projeto inverno, né? Na verdade, justamente. Verão, porque no verão eu quero o resultado, só que eu não fiz nada anterior a isso, né? E milagres não acontecem, né? Não acontecem. Então, pra gente não chegar lá em outubro, desesperado, fechar a boca, passar fome, correr que nem maluco,
O que a gente pode fazer desde agora? Por exemplo, a questão da atividade física, professora Alessandra, você comentava que as academias estão cada vez mais preparadas e elas também oferecem modalidades que atendem a todos os tipos de alunos. Mas, se eu não posso ir numa academia, o que eu tenho que começar desde agora a pensar e não abandonar esse exercício? O importante, né, Fê, como tu falou, de repente eu não tenho como ir a uma academia, a mudança de hábitos, começar a andar um pouquinho mais a pé, para o trabalho, para a escola. Se não tem, aí começa a fazer uma caminhada, né, pega um horário mais quentinho, se de repente a pessoa que consegue, né, ter essa disponibilidade de tempo. 30 minutos é o que é preconizado, recomendado pelo Colégio Americano, né. Então, são pequenas coisas que tu pode ir fazendo. Subir escada, ao invés de ir de elevador, de repente pular uma corda. Mas tem alguns exercícios que podem ser feitos, mas sempre é importante ter esse cuidado, porque de repente a pessoa tem alguma restrição, de repente muscular, que ela precisa de um acompanhamento. Então nem é tudo que a pessoa pode, às vezes, acha que pode fazer. Né? Então uma caminhada moderada, de baixa intensidade, 30 minutos já auxilia muito nessas questões relacionadas à saúde. Até porque tem muitas pesquisas que apontam que as pessoas que passam muito tempo sentadas, sem se movimentar, têm chances muito grandes de ter problemas cardíacos, riscos de AVC, infartos. E a gente tem visto pessoas cada vez mais novas passando por isso. Acometidas de doenças, né, que a Vivi falou, cardiovasculares. Então, é por isso que a gente fala, essa pequena mudança, 15 minutos, se eu não posso fazer 30, faz 10 agora de manhã, mais 10 de tarde, esse somatório também ele é importante. Então, a gente não fica naquela coisa, eu tenho que fazer 1 hora de academia. Não, eu posso parcelar, né, a gente brinca, mas pode ser parcelada essa atividade, 10 minutos, subir a escada, ir para casa a pé, fazer uma atividade no lazer. O importante é que a gente evite ao máximo o sedentarismo. Porque ele... Trabalho, se mexer um pouquinho mais e mais vezes ao banheiro, talvez. Levantar bastante, fazer um alongamento durante... estar sentado, né? Passa lá 3, 4 horas sentado na frente do computador. Dá um intervalinho de 10 minutos, vai na caminhada, vai conversar com um colega, faz um alongamento. Né? Até para a questão da própria saúde física, né? E o rendimento no trabalho, isso com certeza tem outros melhor. Ganhos também. Tem outros ganhos. A alimentação, professora Vivian, ela também não pode ser esquecida. A gente não pode botar o pé na jaca, como se diz agora. Em relação à alimentação, a gente não pode também ficar esperando até o final do ano. Né? Chegou outubro, chegou novembro e agora? Está chegando o verão. Né? A gente recomenda evitar as dietas da moda. Durante todo o ano a gente encontra dietas milagrosas, alimentos milagrosos, dietas da moda. Será que existe mesmo esse milagre? Será que não somos nós que devemos nos conscientizar de como deve ser o nosso comportamento alimentar adequado? Então, qual a diferença da nossa fome psicológica, da nossa gula, de comer por ansiedade? Eu tenho que manter, então, essa alimentação saudável, equilibrada, com intervalos regulares durante todo o ano. Não existe milagre. E a gente ensina isso, sim, para os nossos pacientes no processo de reeducação alimentar. Né? Que seja, não conseguiu fazer o 100%, assim que nem a Ali diz, não conseguiu fazer o perfeito da atividade física, tudo bem. Vamos começar com 30%, com 40%, com 60% do que é orientado. Até que em um determinado momento, esta alimentação já vai ter uma qualidade melhor. Né? Então, este processo de reeducação alimentar também é um crescente. E a gente não pode deixar por uma época específica do ano. A gente tem muitas orientações que devem ser seguidas durante todo o ano. Evitar frituras, evitar os alimentos gordurosos, não esquecer do consumo de frutas, ao menos 3, 4 porções de frutas por dia, inclusive no inverno. Os vegetais, está muito frio. Ao invés de eu estar utilizando um vegetal folhoso, eu posso estar utilizando o quê? Um vegetal
refogado agora no inverno. Uma sopa, um creme de legumes, colocar daqui a pouco uma farinha de chia, uma farinha de linhaça no meu creme de legumes, colocar uma porção de carne na minha sopa, que também vai me garantir uma saciedade. Né? Então, esses alimentos têm que fazer parte da nossa alimentação do dia a dia. E durante todo o ano a gente tem que evitar os doces também. Uma porção de doce por dia já seria o suficiente, ou mais do que o suficiente. Procurar consumir as carnes magras em mais vezes na semana do que as carnes gordas. Vamos deixar para o churrasco somente lá no domingo, na hora do almoço. Então, tem que ter esses cuidados durante todo o ano. Professoras, com certeza, não tenho dúvidas de que agora o nosso inverno vai ser um pouquinho mais cuidado. Eu vou levantar mais cedo para fazer uma atividade física e vou cuidar da minha alimentação. Com certeza, os nossos telespectadores também vão tomar esse cuidado, que é um assunto extremamente relevante, que não pode ser esquecido em momento nenhum do ano, em estação nenhuma. Então, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, professora Alessandra, professora Vivian, foi um prazer. E, Fernanda, eu gostaria de convidar também, né, quem tiver interesse em fazer reeducação alimentar, nós temos o nosso ambulatório de especialidades em nutrição na URI, que está aberto todas as manhãs, durante todo o ano. Então, que entre em contato, atende a toda a comunidade de forma gratuita e trabalha com todos esses aspectos da nutrição. Desde aquele paciente que tenha uma patologia, que tenha um problema de pressão alto, que tenha um problema de colesterol alterado, um paciente diabético, até aqueles pacientes que queiram somente, então, fazer este processo de reeducação alimentar. Ou uma pequena avaliação. A minha alimentação está adequada? Não está? O que eu posso melhorar? Então, deixo esse convite a todos para o nosso ambulatório de especialidades em nutrição na URI. Muito bem. Então, muito obrigada pela sua audiência, uma excelente semana e até a semana que vem. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas.